Aqui eu vou mostrar para vocês o perfil que eu utilizo para trabalhar com o ABS no bico 0.8, tá? Eu baixei aqui uma peça que eu vou imprimir, é de uns itens que eu faço impressão, mas vamos lá. O Cura, né? Esse Cura que eu trabalho é o 4.3, se eu não me engano. Ender 3, que são as minhas impressoras. E aqui eu selecionei o ABS, né, o genérico ABS. E o bico que eu trabalho aqui, que é o 0.8, tá? Selecionado aí 0.8. Os perfis que eu utilizo aqui. Bom, a qualidade ele já me joga direto para 0.32. Se a gente for aqui na parte de recomendados, ó, tá vendo? Você não consegue diminuir. Aqui você não consegue diminuir. Porém, se você quiser trabalhar com outra qualidade aqui dá para mexer sim. Você coloca 0.28, você pode fazer 0.20. A qualidade que você quiser colocar aqui, ó, 0.20, né? A qualidade que você quiser, ele vai fazer. A primeira camada pode deixar em 0.32 e aqui você pode colocar a camada que você quiser. Mas para minha utilização, nessas minhas peças aqui, eu posso deixar 0.32 mesmo, que não vai me fazer diferença, tá? Mas se você for fazer umas peças menores, com algumas qualidades menores, você pode usar sim o perfil com a qualidade dele menor aqui, tá? As camadas menores. No outro vídeo que eu fiz, no PLA, um rapaz falou para mim que não tinha essas opções no Cura dele. É porque não estava aqui não estava selecionado, estava só como básico, né? Então, como básico, ó, ele aparece poucas funções. Então, se o seu não aparece essas funções aqui que o meu tem, só clicar aqui, ó. Na hora que você passar o mouse em cima, vai aparecer isso. Clica nele, vem aqui, ó, está escrito Basic, coloca lá Advanced. Pronto. Ele já vai aparecer as mesmas funções que aparecem no meu aqui, ó. Já está disponível. Então vamos lá. Qualidade 0.32, que ele já joga direto quando você coloca o bico 0.8 no ABS, tá? Mas você pode diminuir. Ontem mesmo imprimi umas peças bem pequenas, precisava de alguns detalhes, eu diminuí, eu fiz a 0.26, 0.24, desculpa, 0.24, e ele foi tranquilamente. Paredes 2 milímetros, no meu caso aqui, nessa minha peça, a parede dele é sólida, então não vai fazer diferença. Mas se for um pouco mais longo, você coloca aqui, se ele for maior, né? Você pode aumentar o tamanho da sua parede. Como essa aqui é uma peça única, a parede é única, não vai fazer diferença eu aumentar essa parede ou diminuir. Se ele fosse mais largo aqui, tivesse um espaço vazio no meio, aí você aumenta essa parede ou diminui da forma que você quiser. Se você quiser fazer uma parede mais grossa, você aumenta aqui e você fatia. Tá, vamos ver se vai dar para ver aqui, se eu consigo te mostrar. Você vai fatiar aqui e ele vai aparecer as paredes aqui. E aí você vai alterando a parede conforme você quer. Ó, no meu caso aqui, ó, vamos visualizar aqui a parede. Ele é parede única, tá vendo? Vou dar um zoom aqui. Ele vai dar uma parede única, aqui vai ser bem fininho aqui no meio. Então, se esse espaço aqui for maior do seu item do que você for imprimir, aí você aumenta a sua parede ou não, tá? Então, é só isso daí, a questão da parede aqui, que para mim não faz diferença pelo que eu trabalho. Mas aqui você pode alterar o tamanho das paredes que vai ser impressa. Superior e inferior são as camadas, né? As espessuras da camada que vai ser superior ou inferior do seu item. Se for uma peça que você precisa de um acabamento liso em cima, você pode habilitar aqui, ó, passar a ferro, que aí ele vai habilitar a questão de você alisar a peça. A própria impressora vai alisar a peça por cima aqui em passar a ferro. Deixa eu voltar a preparar aqui. Preenchimento, no meu caso não tenho preenchimento. Dependendo da peça, você coloca aí 3%, 4%, dependendo do que você vai precisar. Preenchimento muito alto aqui é só quando você precisa de muita resistência, tá?
Se é, por exemplo, um action figure, alguma coisa assim, você pode colocar aqui 4%, 5% no máximo, que ele vai de boa. Material. Temperatura do material de trabalho. O ABS que eu trabalho é da marca Volt 3D. Tá? Eu só trabalho com o material deles. A temperatura de trabalho que deu bem para mim foi 245 graus no bico e 110 graus na mesa. E eu trabalho tranquilo nessa temperatura. Isso aqui, o material, que seria a temperatura, ele pode alterar de produto para produto, tá? Fabricante para fabricante. Então você pega um Printialote, um Essan, de repente não vai bater essa mesma temperatura. Faz a torre de temperatura, que aí você vai conseguir ver a temperatura melhor de trabalho. Mas o ABS, ele é a temperatura mais alta dos outros itens, tá? Dos mais comerciais. Estou dizendo do PLA, do PETG e o ABS, tá? Dos três principais aí, o ABS é a que tem temperatura mais alta. Tem outros itens aí também, tem o TPU, tem nylons, aí já são temperaturas diferenciadas. Eu nunca trabalhei, então não posso falar sobre eles. Eu sei que são temperaturas altas também diferenciadas. Velocidade de impressão. Eu trabalho, uma peça dessa, eu trabalho a 140 milímetros por segundo. Tá? Eu faço isso tranquilo, ele me dá qualidade, me dá um tempo rápido de impressão e me entrega o esperado. Se for um item, como eu imprimi ontem, uma peça pequena, são detalhes, precisava de furos, tudo nessa peça, eu imprimi aqui a 40 milímetros por segundo, eu diminuí. Tá? Mas como aqui é uma peça que eu não preciso de detalhe, tá vendo? É uma peça lisa, aqui eu vou tranquilo, 140 milímetros por segundo e vai de boa. Até algumas peças menores, com menos detalhe, eu consigo fazer. Eu imprimi um Groot também, aquele que é o vaso, né, do Groot. Eu imprimi a 100 milímetros por segundo e foi tranquilo. E o Groot ele tem vários detalhes, né? E ele foi tranquilamente. Percurso, que é a retração. Aí eu não uso retração, porque vocês podem ver, não tem necessidade. Mas se for habilitar uma retração, para mim o que deu certo foi 8 milímetros e a 50 milímetros por segundo, tá? A distância é 8 milímetros. O que é essa distância? É a distância que ele vai puxar o filamento para fora, tá? Que ele vai retrair o filamento. Então aqui eu coloquei ele para retrair 8 milímetros. E a velocidade de retração é o tempo que ele vai retrair o filamento. Tá? Então ele vai retrair a 50 milímetros por segundo. Então é uma retração bem rápida, tá? Para mim isso daqui deu certo, essa especificação. Se por acaso você vai começar a imprimir agora, você não quer arriscar, faz aquela torrezinha de teste de retração, que aí você vai ver se vai dar certo esses parâmetros que eu estou usando ou não. Você pode alterar isso daqui se necessário, conforme a sua necessidade. E aqui é como você vai utilizar a sua retração, por onde ela vai passar. Eu deixo aqui do não no contorno e vai tranquilo, não me dá muita diferença não. Refrigeração, isso é muito importante. O ABS não pode ter refrigeração, tá? Eu já vi gente falando que põe 40%, põe 10%, põe 5%, bem baixinho. Não, nada. Não pode ter nenhuma refrigeração. O ABS não aceita refrigeração. Se você for fazer peça pequena, inclusive, você pode fazer com a impressora aberta, tranquilamente, como você está imprimindo o PETG ou PLA. Né? Peças aí, vamos colocar de 10 milímetros, 15, 20 milímetros, são peças pequenas. Agora, peças grandes, essa peça minha, por exemplo, se eu tentar fazer ela com a impressora aberta, ela não chega nem na metade. Porque o ABS, se ele sofrer qualquer tipo de ventilação, não precisa ser uma corrente de ar forte, tá? Quando está imprimindo, você abre a portinha do enclausuramento dela, já é o suficiente para ele dar uma retração aqui na peça, tá? Ela começa a deformar. Então ela não pode pegar nenhum tipo de refrigeração, nenhum tipo de vento, corrente de vento, nada. Enquanto está imprimindo, enclausurada, deixa fechadinho.
Depois de acabar de imprimir, espera assim uns 2, 3 minutos para você abrir, para poder dar uma esfriada na peça, para não sofrer nenhum tipo de dano. Suporte. Suporte, ou você pode colocar o normal, ou você pode colocar o árvore. Eu utilizo bastante o árvore porque ele é mais econômico, é mais fácil de retirar depois. Mas tem peças que às vezes eu preciso colocar o normal também. No meu caso, eu não uso. E aqui você coloca o ângulo para que a peça vai, para que o suporte vai pegar na peça. Então aqui está em 65 graus, né, que ele vai pegar. Então o ângulo de 65 graus, tudo que for maior que 65 graus, ele vai aceitar suporte. E você pode alterar isso aqui também. Se você acha que o suporte está muito grande, em lugar que não tem necessidade, você pode colocar o tamanho maior. Você pode jogar aí 85, por exemplo, que ele vai, tá? Ele vai aceitar. Ou você pode jogar 70, aí você coloca o que você achar necessário, se você achar que é necessário. Tá? Tocando a mesa em todo lugar. Qual que é a diferença daqui? Tocando a mesa, ele vai sair o suporte, é que aqui ele não precisa, tá? Aqui no Cura, onde precisa de suporte, ele fica vermelho. Esse daqui, ó, tá vendo? Não tem nada em vermelho, então não precisa. O tocando a mesa, ele vai sair todo o suporte da mesa para ir para o lugar necessário. Vamos supor que aqui precisaria. Então ele vai sair da mesa para tocar aqui. Aqui ele vai sair da mesa para entrar aqui, para encostar aqui. Se você colocar ele em todo lugar, ele pode sair da mesa para vir para cá, ele pode sair da mesa para vir para cá, ele pode sair daqui de cima para cá mesmo. Aí aonde ele achar necessário, ele vai colocar suporte. Então é essa a diferença desse em todo lugar ou tocando a mesa, tá? Eu não preciso, estou desligando ele. Então tiro o suporte, aderência à mesa. Essa é a parte mais importante. Eu não vou falar em nome técnico, vou falar uma coisa mais simples para você entender. Sabe aquelas peças mais retas, começa a levantar as pontas dela? É aqui que você arruma para que isso não aconteça. É o brim. Se você colocar skirt ele vai fazer um contorno só aqui, ó, de material. Se você colocar o brim, ele vai fazer um contorno maior aqui. Então ele vai fazer que essa peça fique totalmente colada na mesa. Aqui eu só posso usar o brim, porque o tamanho da peça aqui que vai encostar na mesa é muito fino, tá vendo? A base dela é muito fina, então eu preciso do brim, porque senão eu perco isso daqui. Eu fatiei aqui só para poder mostrar para vocês o que é o brim. Tá vendo essa camada aqui em volta? Isso daqui é o brim. E esse daqui, ó, olha, isso daqui é o brim, é isso aqui que vai manter a peça colada na mesa. Então essa parte é o brim. Se colocar o skirt vai fazer só um fiozinho aqui. Ele não vai fazer essa camada toda. Vai fazer só esse fio de fora aqui, assim, ó. E não vai ter mais nada aqui. Então, para peças, eu gosto, independente da peça, eu gosto de usar o brim, porque eu vou ter certeza que ela não vai descolar nas pontas. E voltando aqui, deixando no brim, aqui você pode regular a largura do brim, 8 milímetros, 10 milímetros. Às vezes você vai colocar uma peça, a peça é muito grande e ela não está cabendo. Aí você abre aqui, está em 10 milímetros. Se baixar para 8, às vezes ele cabe. Tá? Então você pode controlar isso daqui. Também não adianta colocar um brim de 4 milímetros, porque aí vai ficar muito fininho, né? Então é 6 a 10 milímetros aqui de brim, já está de bom tamanho para a sua peça. E aqui é extrusão de ovos. Aqui nós não usamos na nossa impressora, porque nós não temos 2 bicos, é um bico só, né? Modos especiais nós não mexemos. Esse daqui é para fazer a torre de temperatura. E experimental, esse eu não sei o que é, eu nunca mexi nele, também não faz necessidade. Mas aí é que está. Aliás, aqui está, né? Essa é a configuração que eu uso para imprimir em ABS, impressora fechada. Tá? Sempre impressora fechada, a não ser que fazer peça pequena. Peças pequenininhas, chaveiros, algumas peças menorzinhas são sólidas, você pode fazer com a impressora aberta, que ele não vai sofrer retração, não vai sofrer nenhum tipo de dano à peça. Agora a peça é um pouquinho mais alta, já pode fazer ela com a impressora fechada, senão você vai perder. Tá bom? Olha, para você ver aqui, ó, essa peça ela está imprimindo aqui, ó,
3 horas e 25 minutos. Se eu jogar isso daqui com uma velocidade menor, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos jogar um bico 0.4. Eu vou jogar, ó, a qualidade já foi aqui para 0.2, tá vendo? Vamos jogar 0.28, uma qualidade maior aqui, sem preenchimento, sem suporte. Ele vai manter, vou manter o brim, aliás, sem suporte aqui, aderência ao brim. A velocidade aqui, vamos colocar metade dessa velocidade, 70 milímetros por segundo. Só para vocês terem ideia da diferença que está. Coloquei metade do bico e metade da velocidade. Estava dando 3 horas e alguma coisa que eu não me recordo agora. Agora vamos ver quanto que vai dar de diferença para você ver se vale a pena ou não manter um bico 0.8 na sua impressora. 9 horas e 15. Vocês viram, eu só baixei de 8 milímetros o bico 0.8 para bico 0.4 e reduzi a velocidade daqui de 140 para 70 milímetros por segundo. Então foi a metade aqui da velocidade e metade do bico. De 3 horas foi para 9. Então aqui você consegue ver que vale a pena você colocar um bico mais grosso dependendo da sua utilização. Se você for fazer um action figure que tem muitos detalhes pequenos, aí não vale a pena você utilizar o bico 0.8, que é bem provável que ele não vai te entregar o que você precisa, tá? Você tem que deixar mesmo um bico 0.4, 0.6 no máximo. E dependendo do que você vai fazer, você pode utilizar até o bico 0.2. Se você for utilizar alguma coisa com muitos detalhezinhos, você pode comprar um bico 0.2 aí e utilizar na sua impressora. Tá ok? Então acho que já consegui ajudar aí, pessoal, como configurar a sua impressora para trabalhar com ABS e um bico 0.8.